Resumo da semana. Tivemos uma semana movimentada no plenário da Câmara, com votações até a noite de quinta-feira, o que não é muito comum por aqui. Por isso, a gente convocou o repórter Antônio Vital, setorista da Rádio Câmara, na cobertura jornalística do plenário, para trazer um resumo do que foi discutido, do que foi votado. Olá, Vital, seja bem-vindo. Tudo bom, Cláudio? Tudo bom? Todo mundo que nos ouve, que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais. Essa semana foi pesada aqui no plenário da Câmara, viu? Eu sei que sua lista é grande, então a gente vai começar pelo assunto mais vibrante da semana, que foi a reforma tributária. Foi mais vibrante, mas não foi o único não, daqui a pouco eu vou explicar. A reforma tributária ela já tinha sido aprovada, as linhas gerais, e agora o que foi aprovado foi a regulamentação, ou seja, o que vai entrar na legislação para definir todos os detalhes. Ainda falta um outro projeto que deve ser votado no segundo semestre, que vai tratar mais da partilha entre os entes federados, etc., dos impostos. Mas essa discussão já vem há 30 anos, então é considerado provavelmente um dos temas mais importantes dessa legislatura toda, né? Considerado uma conquista, inclusive, histórica por muita gente, por muitos setores, apesar de alguns reparos que foram feitos, inclusive, no plenário, que teve muita discussão. Mas, em linhas gerais, o que foi aprovado essa semana é uma substituição, uma simplificação do nosso sistema de tributos, né? Que hoje foram criados 3 novos tributos para substituir 5 que existem atualmente. Então foram criados um imposto que é federal, que é a contribuição sobre bens e serviços, o chamado CBS, outro que é estadual e municipal, que é o IBS, um imposto sobre bens e serviços. Esses dois equivalem ao que em outros países se chama de IVA, né? Um imposto sobre valor agregado, vai incidir sobre o consumo. Tem também o imposto seletivo, que é o imposto que muita gente chama de imposto do pecado, que é aquele que vai sobretaxar alguns artigos ou serviços, artigos principalmente produtos, que são considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Teve muita discussão, porque no meio dessa discussão toda teve também muito debate a respeito de isenções, né? Por exemplo, a cesta básica ficou isenta do pagamento do IVA, que é o do IBS e da CBS. Durante a votação, o relator acabou incluindo também a carne e os queijos, que não estavam no projeto original, dentro dos itens da cesta básica, que serão isentos desses pagamentos desses impostos. Agora, teve muita discussão também em relação ao chamado imposto seletivo, que é aquele para sobretaxar produtos nocivos. Muita gente queria que fossem incluídos, por exemplo, defensivos agrícolas, só que os defensivos agrícolas acabaram entrando em outra categoria, que é de insumos do setor agropecuário, com impostos menores. Inclusive, no setor agrícola, a bancada ruralista aqui da Câmara obteve muitas vitórias com a inclusão de outros produtos na faixa de isenção desses impostos. Até farinhas, molho de tomate, ovos, hortaliças lavadas, picadas, etc., que não são in natura. Teve muita discussão. Aqui na Câmara, você sabe que o que acontece o projeto que sai nem sempre é o mesmo. Às vezes é muito diferente daquele que começou, né, o texto que começou a tramitar, porque tem muitas negociações, acabaram entrando muitas isenções que foram criticadas por alguns deputados e até mesmo por alguns especialistas, inclusive no setor de serviços, muitas categorias profissionais acabaram entrando em faixas de isenção, como advogados, contadores, etc., em relação também ao setor agrícola, técnicos agropecuários, etc. Agora, foi considerado um avanço, quase praticamente unânime, aqui a avaliação aqui na Câmara, acho que é um avanço muito grande em relação ao que tem hoje. Existe uma certa preocupação social com a cobrança desses impostos, inclusive com a criação do que se chama de cashback, né, que em inglês significa dinheiro de volta, né? Que vai permitir que, por exemplo, famílias de baixa renda inscritas no CAD único recebam de volta o imposto que é cobrado sobre, por exemplo, conta de luz, sobre gás de cozinha, etc. E houve uma grande discussão também a respeito da carga tributária que vai sair dessa proposta. Muitos, principalmente o pessoal do Novo e da oposição ao governo e do PL, criticaram a proposta da reforma tributária, dizendo que ela vai aumentar a carga tributária. Então, por isso foi incluída na reta final uma trava de quando a soma da CBS e do IVE, do imposto, a CBS, o IBS e a CBS, se somados chegar a 26,5%, isso seria uma trava.
ainda será discutido no Senado a maneira de como será feita essa trava na prática, né, que para não ultrapassar esses 26,5% de carga tributária. O que ficou uma conta um pouco complicada agora, depois da inclusão, por exemplo, da carne entre os itens a serem isentos. De qualquer maneira, essa proposta seguiu para o Senado, deve ser votada no segundo semestre. Agora, não foi a única reforma que foi aprovada essa semana, não, viu? Pois é, tivemos também mudanças no ensino médio, também outro assunto que vem sendo discutido há muito tempo, foi para o Senado, voltou. Não sei se você se lembra, mas lá no governo Michel Temer, em 2017, foi feita uma reforma do ensino médio em que foi reduzido, por exemplo, a carga horária daquelas matérias tradicionais que a gente estudou no nosso tempo de escola, né? Português, matemática, física. A carga horária dessas chamadas matérias tradicionais, na época foi reduzida para 1.800 horas, sendo que a carga horária total do ensino médio é de 3.000 horas. Na época, o foco principal foi um reforço da carga horária e dos modelos de ensino técnico, ou seja, houve uma priorização e uma flexibilidade para os alunos que optassem pelo ensino técnico, com a carga das outras matérias menor, e a criação do que foi de algumas matérias que foram para completar essa carga das 3.000 horas, além dessas disciplinas tradicionais, como fossem as obrigatórias. Básicas, as obrigatórias, foram criadas outras disciplinas para complementar. Aqui o relator da proposta, o deputado Mendonça Filho, foi o ministro da Educação na época da reforma feita do governo Michel Temer. Criou-se essa outra categoria que chama itinerários formativos, que seriam essas matérias que permitia que as escolas, os municípios, criassem matérias complementares a essas cargas horárias. Depois de muita discussão, acabou que aumentou a carga horária das matérias principais, né, que a gente pode chamar de principais, que são dessa formação geral básica, de 1.800 para 2.400 horas. Aumentou também, de certa forma, a carga horária do ensino técnico e reduziu um pouco esses itinerários formativos, de modo que houvesse algum certo limite para isso aí. Esse texto foi aprovado aqui na Câmara, seguiu para o Senado, voltou com algumas alterações. O relator ele rejeitou várias das alterações, inclusive que a bancada do governo aqui defendia a proposta que tinha sido aprovada no Senado, em vez do texto da Câmara, que ela, por exemplo, criava uma trava para esses itinerários formativos, que são essas matérias mais flexíveis, com argumentos, por exemplo, de que em algumas escolas criou-se disciplinas, por exemplo, chocolate gourmet, dentro da formação do ensino técnico, né? Aulas que não são essas disciplinas tradicionais. Isso o Senado tentou controlar, a Câmara deu mais liberdade para as escolas. Mas é uma discussão muito grande, acabou sendo feito um acordo entre todas as partes. O governo conseguiu aumentar de 1.800 para 2.400 horas, o ensino técnico ficou com 2.100 horas, sendo que era 1.800 horas. Então, essa proposta que já foi para o Senado, agora foi para a sanção presidencial e agora vai virar lei e já pode passar a valer. Vital, a gente teve também discussão e votação sobre uma proposta que diz respeito a eleições, não é? Partidos políticos, isso. Candidaturas. Tem um projeto que tem a assinatura de 180 deputados. E o texto original anistiava os partidos políticos de sanções relativas ao não cumprimento das cotas para mulheres e para candidatos pretos e pardos nas últimas eleições. Não sei se você lembra que em 2021, antes das eleições, a Justiça Eleitoral determinou que os partidos reservassem não só o número de candidaturas, um percentual de candidaturas, mas também um percentual de recursos para essas candidaturas. Os partidos alegaram que não houve tempo hábil para que isso fosse feito de maneira a seguir completamente a determinação da Justiça Eleitoral. Por isso argumentaram que nem sempre conseguiram cumprir isso pelo fato dessa decisão ter sido tomada pouco tempo antes das eleições. Então havia esse projeto que anistiava o não cumprimento dessas obrigações,
Porém, esse projeto, ao longo das discussões aqui na Câmara, foi bastante alterado. Chegou-se a pensar, por exemplo, em se criar uma cota para mulheres, de cadeiras para mulheres dentro nos legislativos, tanto na Câmara dos Deputados, como nas Assembleias Legislativas, como nas câmaras municipais. Isso acabou ficando de fora, porém, esse projeto, o texto final que foi aprovado aqui, reserva 30% dos recursos do fundo eleitoral, que é aquele fundo público que financia as campanhas, para candidaturas de pretos e pardos. Essa proposta foi comemorada pela bancada negra, porque existe uma bancada negra aqui na Câmara, né, organizada entre os deputados, porém dividiu a oposição, ou dividiu a bancada do governo. Né? A esquerda ficou dividida em relação a essa proposta, porque muitos partidos, por exemplo, o PSOL argumentavam que 30% é bem abaixo da proporção dessa população preta e parda na população. Porque a resolução do TSE original tinha determinado que os partidos empregassem os recursos de maneira proporcional à distribuição das pessoas pretas e pardas na população. Agora, o argumento das pessoas que defendiam isso é que é melhor garantir na Constituição que haja essa definição de uso de 30% dos recursos para essas candidaturas do que ficar dependendo de uma decisão precária do TSE que pode ser revogada ou alterada a qualquer momento. Então, acabou passando esse texto, se mantém a reserva de 30% dos recursos para as candidaturas mulheres. Agora, esse projeto também estabeleceu outras medidas que foram bastante polêmicas e discutidas no plenário. Por exemplo, a criação de um refis para pagamento de dívidas dos partidos políticos com a Receita, dívidas previdenciárias e outras dívidas. E também a possibilidade de uso dos recursos do fundo partidário para pagar essas sanções impostas pela Justiça Eleitoral por algum tipo de irregularidade. Isso foi bastante polêmico, mas acabou passando e esse projeto foi para o Senado. Na sua listinha aqui tem também um projeto sobre emendas parlamentares para prevenção de desastres. Depois da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, vários projetos foram aprovados aqui na Câmara no sentido de primeiro, dar um alívio imediato, né, para a população atingida, que teve perdão de dívidas, alongamento de pagamento de dívidas de produtores rurais, teve benefícios também para o pessoal do setor de turismo, de eventos, etc. Dessa vez, o que foi aprovado foi uma proposta de emenda à Constituição que reserva 5% do valor das emendas parlamentares para prevenção e socorro às áreas atingidas por tragédias como essa. Né? Isso vai valer tanto para as emendas individuais como para as emendas de bancada aqui do Legislativo. Mas essa proposta também permite o uso de 15% de alguns fundos que existem do governo federal e alguns programas do governo federal. Esses fundos hoje têm muitos recursos que às vezes não são utilizados e eles têm uma destinação fixa, né? Esses fundos são, por exemplo, usados para vários fins. Esse projeto permite que 15% de alguns desses fundos sejam destinados à prevenção e socorro às populações atingidas. Faz uma desvinculação desses fundos. Com isso, existe a estimativa de que se garanta pelo menos 9 bilhões de reais, tanto para prevenção como para o socorro imediato a áreas atingidas por desastres climáticos, que infelizmente têm se tornado bastante comuns. Né? Você está falando em socorro, também teve uma outra medida, mas dessa vez de socorro para a população indígena. Foi uma medida provisória que garante um crédito extraordinário no orçamento, ou seja, um recurso que não tinha sido previsto no orçamento desse ano, que para socorrer principalmente a populações indígenas em várias ações em 2 ministérios, que é o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Defesa. Grande parte desse recurso será usado para o socorro da população Yanomami, lá em Roraima. Temos também recursos, mas dessa vez em relação à ferrovia transnordestina, não é isso? A Transnordestina é uma ferrovia que começou a ser construída em 2006. Ainda não tem nem, eu acho que metade já construída. Ela vai ligar alguns estados do Nordeste aos portos de Pecém e Suape, no Ceará e Pernambuco. Desculpa. Existe um problema, porque o governo argumentou
que o consórcio de empresas privadas que está tocando essa obra precisa de mais recursos para que ela seja concluída. Então, existe um projeto que é do Senado que permite a renegociação de contratos que usaram recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, que é o FDNE, que não é o mesmo FNDE, é o diferente. Então, essa obra foi financiada com recursos desses fundos. As empresas reivindicam uma renegociação dos pagamentos para que possa concluir, e esse projeto permite que isso seja feito com o uso desse fundo aí, que é o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. E também cria um fundo de investimento em infraestrutura social que vai mais para o setor de educação e de saúde. Esse projeto também foi aprovado. Bem, nosso último item é um item ambiental, um projeto sobre hidrogênio verde. O hidrogênio verde, eu não sei se todo mundo sabe, é o chamado hidrogênio de baixa emissão de carbono, que é um combustível que muita gente considera como combustível do futuro, que mais para frente pode ser usado em várias aplicações, inclusive na indústria, automóveis, etc. O Brasil está querendo entrar nesse mercado, então se criou um marco regulatório, um marco para a produção desse combustível, inclusive com incentivos fiscais, etc. Esse projeto já tinha sido aprovado pela Câmara, foi para o Senado, voltou com uma mudança que foi mantida aqui pela Câmara, que aumenta o percentual de emissão de carbono na produção desse hidrogênio verde, o que foi criticado por muitos deputados ambientalistas aqui na Câmara. O argumento usado é de que esse aumento da maneira como se classifica o hidrogênio verde é necessário para que você possa fazer o hidrogênio verde a partir de biocombustíveis. Lista grande. Antônio Vital, muito obrigado pela sua participação, sempre trazendo para a gente esse detalhamento do que foi discutido e aprovado em plenário. Até mais.